Versículo 13. Os que localizaram, digam amém. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. A igreja, e vendo-a, 2, 3, a igreja. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Mais uma vez, não chores. Podemos assentar. Aleluia. O filho da viúva de Naim. Todos aqui conhecem essa passagem. E a Bíblia conta que esta mulher viúva, porque não tinha, obviamente, o seu marido, e o único recurso, o único ajudador, tanto na área espiritual quanto na área material, que poderia um dia ajudá-la, era o seu único filho agora. E o seu marido havia falecido, e agora o seu filho havia falecido também. Então o coração daquela mãe, quem aqui já perdeu um filho ou 2 filhos, como eu já perdi, sabe que a dor da perda é muito grande, é incomparável. Só sabe o que é a dor da perda quem passou por ela e quem já a sentiu. E existem pessoas que perdem o filho lá fora, vem para a casa de Deus e Jesus tenta cicatrizar a ferida, mas a pessoa não consegue deixar o Espírito trabalhar, porque a ferida é grande, irmãos. Alguns, glória a Deus, conseguem, superam, levantam a cabeça e seguem em frente. Mas tem outros que vêm para a presença de Deus, fica 10, 20, 30 anos, e toda vez que lembra do dia da morte que perdeu o filho, ela lembra e fica de luto. Só que Jesus, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja qual for a dor, seja qual for a ferida, Jesus, ele tem poder para fechar e cicatrizar, porque ele é o Todo-Poderoso Deus. Então não há impossíveis para Deus. Aqui mesmo o médico Lucas, ele registrou capítulo 1, no versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Então, se porventura tem alguém que se encontra nesse quadro, Jesus, ele é poderoso para cicatrizar no seu coração, seja qual for a dor da perda ou da ferida. Tem pessoas que, quando lembra do aniversário de alguém que já faleceu, a pessoa se isola, a pessoa fica depressiva, e é crente, tem a presença de Deus na vida dele e na vida dela, tem o Espírito Santo de Deus na vida dele e na vida dela. Cantar que se passarmos pelas águas, o Senhor passa conosco, e se passarmos em outra situação, o Senhor está do nosso lado. É muito fácil, mas viver na hora da dor é mais difícil. E no caso desta mulher, ela estava sentindo a dor da perda. Ela estava indo enterrar o seu único filho, quando ela já havia enterrado o marido. Era viúva. Mas a Bíblia diz que quando ela estava caminhando com o caixão do seu filho, que na época era um esquife, com o caixão do seu filho do seu lado, com o coração doído, moído, triste, chorando, Jesus agora se depara com ela, e ela com ele, ele olha fito nos olhos dela e diz: mulher, não chores. Como? Se eu estou com uma ferida aberta, se eu estou sentindo a dor da perda, como que alguém vai dizer para mim: Carla, não chore? Para alguém dizer isso para mim, tem que me apresentar o recurso, tem que me apresentar a solução
E Jesus agora olha para ela e diz: mulher, não chores. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para ela, fazer ela entender? Mulher, eu conheço e sei a sua dor, mas você está diante de alguém que pode tudo e todas as coisas. Aí me faz lembrar o que a palavra de Deus diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A igreja do Senhor tem que olhar para o alto, a igreja do Senhor tem que olhar para cima e continuar vivendo pela fé, porque o nosso Deus é o autor e consumador da fé da igreja. Então, para Jesus não adianta nós andarmos com a Bíblia debaixo do braço, não adianta nós recitarmos textos ou louvarmos a Deus se a gente não acredita no que a gente prega e no que a gente canta. Esse Deus que olhou para a viúva e disse: mulher, não chore, é o Deus que está aqui no meio da igreja, sendo adorado e glorificado, pessoa do seu Espírito. Jesus agora diz para ela: mulher, não chores. Eu fico imaginando como que aquela mulher ficou olhando para Jesus. Como que você olharia? Quem é que se perdeu? Como que você reagiria se alguém olhasse para você, você com uma dor enorme, uma ferida bem, dizer: não chore, não tem como. Só que Jesus era a própria solução do problema. Jesus era a luz no fim do túnel. Não adianta a igreja do Senhor evangelizar. Não adianta a igreja do Senhor pregar para o ímpio e para o pecador, se ela mesma não vive aquilo que ela prega e aquilo que ela transmite. Para eu dizer para alguém que Jesus cura, salva, liberta e batiza no Espírito, eu, como mensageira, preciso acreditar naquilo que está saindo, senão não vai ter efeito no coração do pecador, irmãos. Se nós estamos aqui hoje, essa noite, é porque alguém falou dele para nós e nós acreditamos na mensagem. O Espírito de Deus nos trouxe e hoje estamos aqui na presença de Deus. E o Evangelho não mudou. O Evangelho é o mesmo. Jesus continua salvando, curando, libertando, batizando no Espírito. Sou eu que tenho que continuar acreditando nisso, porque o Evangelho não mudou em nada. Somos nós que às vezes mudamos. E agora Jesus para e olha fito com os olhos fitos daquela mulher e diz para ela: não chore. Só que ele disse: não chore, e logo depois tocou do esquife. E diz a palavra de Deus que depois que ele tocou no esquife, a Bíblia diz que os que o levavam pararam e disse: Jesus, jovem, a ti te digo, levanta-te. E na mesma hora o menino que estava adormecido pelo sono da morte, a Bíblia conta que ele abriu os olhos e se levantou. Eu fico imaginando agora aquele coração de luto, aquele coração com uma ferida que estava aberta, aquele coração com a dor da perda, olhando agora que a solução do seu problema estava diante dos seus olhos, e aquilo que estava ali causando dor, Jesus acabava de reparar aquele problema e solucionar aquela causa na mesma hora. Então o coração, Jesus, ele tem poder de mudar fases. Jesus, ele tem poder de mudar história. Jesus, ele tem poder de mudar quadros como ninguém. Mas às vezes nós, por causa da situação que nos encontramos, às vezes nós não conseguimos acreditar.
Jesus coloca no coração dela alegria. Jesus coloca no coração dela gozo. Jesus coloca no coração dela saúde espiritual e paz de espírito. E no rosto que estava o semblante caído e as lágrimas descendo, Jesus coloca um sorriso. Aí a palavra de Deus afirma para nós: eu mudo os tempos e as horas, removo reis, estabeleço reis, conheço os que estão em terra e comigo mora luz. É esse o Deus que a igreja serve, é esse o Deus que a igreja adora, é esse o Deus que quando você está com problema, Ele está do teu lado para te ajudar e te consolar. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos perder a fé, irmãos. Porque se o diabo conseguir roubar a fé da igreja, a igreja é vencida e derrotada. Ela vai a nocaute. Porque é a fé que move o coração da igreja. Nele, não é em mim. Não é naquilo que eu sei ou naquilo que eu faço. É no Deus que nós adoramos, nós servimos. Eu me lembro que quando o pastor ele apresentou a ideia do elevador para a igreja, foi algo que a igreja levantou as nossas condições financeiras. A igreja é simples, não tem ninguém aqui rico. Ele também não é rico, mas ele apresentou. Ele usou a fé dele. Talvez em algum momento ele Jesus, eu acho que não sei, é ele por Deus, mas está aí o elevador no lugar dele. E eu já entrei, vocês já entraram, vocês já subiram e desceram no elevador. A fé é isso, irmãos. É acreditar naquilo que aos nossos olhos muitas das vezes é impossível. E Deus mudou a história de vida daquela mulher. Ele muda a história. Jesus continua mudando histórias. E existem pessoas que muitas das vezes servem a Deus 1 ano, 10 anos, 20, 30 anos e não o conhece como deveria conhecê-lo. Não tem como conhecer a Jesus se não tivermos conhecimento da sua palavra. Se não conhecermos a sua palavra e não tivermos com Ele uma vida de jejum e de oração. Eu não posso apontar os irmãos, e os irmãos também não podem me apontar, porque quem conhece o coração de cada um de nós é Jesus, irmãos. E isso nunca vai ser mudado. Igreja para continuar, igreja para continuar vencendo os ventos e todas as tempestades, ela tem que ser de oração e que tem que ter o conhecimento da palavra. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se fizerdes o que eu vos mando, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Jesus é o Verbo vivo. Jesus é a própria palavra em si. E nós somos a palavra de Deus revelada. Por isso que Ele cobra de nós fruto. Por isso que Ele cobra de nós um bom testemunho. Porque as pessoas estão olhando para cada um de nós. A partir do momento que nós dizemos: diabo, eu não tenho mais nada com você. O meu Deus agora é o Senhor Jesus Cristo, o homem da Galileia, Jesus Nazaré. Nós temos que mudar completamente. Porque aqueles que nos conheceram lá fora, eles estão nos observando, irmãos. E eles querem ver se nós mudamos de verdade ou não. E é isso que Jesus vai julgar naquele grande dia. Como é bom falar do céu. Como é bom falar do céu. Pode ser hoje a volta do rei. Pode.
mas estar preparado para se encontrar com Ele. Ele sabe, mas essa convicção, independente de qualquer coisa, eu, como serva de Deus, eu tenho que ter convicção de que se a trombeta tocar agora, o céu vai se abrir e eu vou subir num piscar de olhos. Eu não posso ter dúvidas como igreja do Senhor, senão eu estaria perdendo tempo dentro da casa de Deus. E Jesus não quer isso para nós. O evangelho é simples. Somos nós que às vezes complicamos tudo. Então o evangelho, ele é simples. Jesus é simples. E a Bíblia diz, Paulo, usado pelo Espírito, ele diz: quem ama, cumpriu a lei. São 10 mandamentos. Está lá em Êxodo, aquele monte de mandamentos. Honra teu pai, tua mãe, não adulterarás, não roubarás, não cobiçarás nada do teu próximo. São aqueles 10. Mas quem ama conseguiu cumprir todos os 10. E Jesus nos conhece. Conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E Deus é aquele que exalta. A Bíblia diz que aquele que se humilha diante dele, ele exalta. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. A humilhação, abatimento, tristeza, dor, lamento. Aquela mulher estava sendo humilhada pela situação que ela vivia, mas Jesus exaltou e glorificou o nome dele na vida dela. Deus mudou a história de vida daquela mulher, daquela viúva. E se tem alguém que se encontra dentro de tudo que mencionou, Jesus é poderoso para mudar a sua vida e a sua história também. E a Bíblia diz: é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador de todos quanto o buscam. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para a sua igreja e para o povo dele. E a Bíblia ainda diz para nós que de toda a armadura de Deus, a única como escudo é a fé da igreja, com o qual podereis aplicar todos os dardos inflamados do inimigo. O diabo se levanta contra quem não é crente, e se levanta mais ainda contra quem é crente. E como vencê-lo? Usando a nossa fé e dando credibilidade à palavra de Deus, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então a minha luta, a sua luta, a minha dor, a sua dor, tem outras pessoas passando por coisas iguais, semelhantes ou piores do que eu e você, mas tem adorado a Deus. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores do céu? Então Deus, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: Ele muda quadros, Ele muda a história, e Ele tem mudado a história do Ministério Rede, porque como o pastor gosta de falar com muita alegria, é a primeira igreja por aqui em Goiânia. Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus por isso? Deus nos abençoe. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém?